Bem-vindos aqui a este auditório e particularmente neste dia. Hoje é 16 de outubro e há 111 anos era aberta esta escola como escola pública. E nós colocámos este ano um cartaz a dizer aqui, agora e sempre. 111 anos. Num momento sensível e muito crítico em que nos encontramos, gostaria de realçar 3 apontamentos: o aqui, o agora, sempre, tal como diz o cartaz desta comemoração restrita dos 111 anos do Camões. Aqui há um ano atrás foi um enorme prazer que enchemos o auditório para celebrar o aniversário da escola, com vários testemunhos dos ex-alunos, um ambiente de festa, muita alegria, com o início das obras e o reconhecimento do mérito dos alunos e também com o Guilherme, que ele é repetente aqui nesta sessão. Hoje celebramos com um grupo mais pequeno, mais afastado, mais preocupado, mas com o mesmo empenho e vontade, ainda assim querer continuar a fazer as coisas e acreditar que há uma normalidade possível. Agora, no momento difícil da travessia, gostaria de transmitir uma mensagem de confiança, porque o vírus não nos paralisou e continuamos a acreditar que o Camões é uma escola capaz de fomentar o interesse pelo mundo. É um espaço onde os jovens continuam a acreditar nos seus sonhos e na sua força para transformar a realidade. É uma escola onde queremos que as aprendizagens sejam significativas, dentro, mas também fora da sala de aula. É uma escola que queremos que os alunos, ainda que com máscara, a esconder os sorrisos, continuem a socializar e a construir afetos. Tal como há 100 anos,
Há 100 anos estávamos numa pandemia em Lisboa, em Portugal, mas o Camões foi inclusivamente hospital de campanha. Nós chamámos a pneumónica, muitos chamaram a gripe espanhola, morreram muitas pessoas nesse tempo e cá estamos, eventualmente esperemos que esta situação não ocorra, porque há outras condições neste tempo, mas obviamente para dizer que isto é cíclico e, portanto, a vida continuou e estou certo que 100 anos depois nós estamos aqui hoje num momento diferente, mas vamos também vencer. Sempre, antes como agora, continuamos a saudar o caminho, a honrar os compromissos e as lutas habituais, as obras de requalificação, a defesa da escola pública, o combate às desigualdades, a valorização das aprendizagens, a integração de todos os alunos e a promoção de uma escola cultural. É neste sentido que gostaria de vos realçar o projeto da leitura integral dos Lusíadas, que nasceu no seio de uma pandemia e que o isolamento das nossas casas ou dos outros espaços despertou uma pluralidade de cenários criativos, o humor, a ironia, a serenidade, a sensibilidade, a provocação e a originalidade de cada leitor que, com o seu olhar e a sua singularidade, conseguiu humanizar os Lusíadas. A apresentação do canto 10º é simbólica, mas é um reflexo e esforço do trabalho de todos os que acolheram a iniciativa desta obra grandiosa. Os alunos, professores, pais, funcionários, amigos do Camões, e que reforça o sentido da pertença, de conhecimento e de ação, numa escola que sempre procurou sair da sala de aula para construir novas ideias numa ligação permanente à comunidade. Obrigado a todos pela criatividade, o empenho, a participação e aqui em particular a Ângela, que vai a seguir vir aqui para este lugar, falar um bocadinho, pela organização da atividade e pelo enorme trabalho de montagem do vídeo. A Elsa e ao Jeff, à Laura Guerreiro e à Margarida Vidal e à Rosa Leão, assim como ao Guilherme Barradas, porque nos vão proporcionar uma sessão fantástica. Muito obrigado a todos, parabéns ao Camões e até sempre. Bom dia, já não tenho muito mais a dizer, mas gostava de partilhar convosco um bocadinho o que foi fazer a gravação e a montagem destes 10 cantos dos Lusíadas, onde provavelmente algum de vós também participou. Como disse o professor, nós todos os anos paramos a escola, não é? Quem está aqui já de 12º sabe, e num dia específico, numa hora específica, fazemos qualquer coisa, lemos poesia, ouvimos música, vemos cinema, vemos teatro. E este ano tínhamos pensado exatamente em 10 salas ter a leitura dos 10 cantos dos Lusíadas. Entramos todos em confinamento e pensámos como é que poderíamos concretizar o projeto. E então pensámos e lançámos este repto a todos vós, aos vossos encarregados de educação, aos professores, aos assistentes operacionais e técnicos, e muitos acederam, muitos, foram 229 os leitores. E no final concretizámos 7 horas de gravação. Elas têm sido editadas e têm sido publicadas no YouTube, não estão ainda no domínio público, depois estarão, neste momento estão não listadas, mas podem ver na página da escola. E hoje, como disse o professor, aproveitámos aqui os 111 anos do Camões para lançar o 10º e último canto. Foi um trabalho árduo, feito durante 6 meses, teve algumas condicionantes, obviamente, umas pessoais, outras profissionais, outras técnicas, mas foi possível e acho que é a prova de que se nós queremos, nós conseguimos. Vamos torneando, vamos vendo que caminhos podemos encontrar, talvez não com o formato que gostaríamos, mas acabamos por lá chegar. Pedimos também para nos ajudar, não só estas filmagens, mas também ao nosso colega e professor Filipe Gonçalves, para ilustrar cada um dos cantos. A professora Ana do Canto ajudou na ficha técnica, o Sr. José Alvega, que aqui está hoje também, filmou e editou alguns deles.
nós tínhamos pedido para, isto agora são pormenores, nós tínhamos pedido para filmar na horizontal, mas às vezes as pessoas esqueciam-se e foi preciso também, foi o Sr. José Alvega que retirou as faixas pretas para que ficasse mais ou menos uniforme. Vão verificar que o som não é linear, nem igual em todos os cantos, nem num único canto, porque naturalmente as ferramentas que cada um tem é diferente, não fizemos com os mesmos micros, não ficamos com as mesmas câmaras. Mas esta diversidade também valoriza o trabalho e, portanto, a todos eles o nosso obrigado. E ainda referir, se não me esqueço de agradecer a ninguém. Então, ia só acrescentar que hoje, neste lançamento, temos a participação destes vossos colegas. O Guilherme tocou Libertango, do Astor Piazzolla. Isto também é uma prova, não é? Esta abertura para o mundo que nós falamos, não é? Que iniciou com os descobrimentos, mas iniciou aqui e noutros lados. Iniciou também de outra maneira e hoje somos um mundo global e, portanto, trouxe-nos aqui um belíssimo tema de Piazzolla. A seguir, as colegas a Rosa Leão, a Laura Guerreiro e a Margarida vão tocar piano, violino e voz, vão tocar o Verdes são os Campos, o poema de Camões, e depois desta intervenção musical, o professor Jeffrey Childs e a Elsa Childs vão-nos dar aqui, vão-nos falar, principalmente o Jeffrey vai-nos falar dos Camões no nosso tempo, e a Elsa vai fazer algumas leituras e também vão ter a oportunidade de visualizar alguns dos certos, alguns certos daquilo que nós gravamos. Espero que gostem, que aproveitem. Os cantos estão no site da escola. Verdes são os campos da cor do limão. Assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes. De ervas vos mantendes que traz o verão, e eu das lembranças do meu coração. Gado que passeis com contentamento, vosso mantimento não o entendeis. Isso que comeis não são ervas, não. São graças dos olhos do meu coração. De ervas vos mantendes que traz o verão, e eu das lembranças do meu coração. Verdes são os campos da cor do limão. Assim são os olhos do meu coração. Assim são os olhos do meu coração. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da urbana, em perigos e guerras forçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublinharam. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império, as terras viciosas, de África e de Ásia andaram desvastando, e aqueles por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda a parte, se tanto me ajudar o engenho e a arte. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram, cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram, que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Neptuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. E vós, tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente, se sempre em verso humilde celebrado, foi de mim vosso rio alegremente, dai-me agora um som alto e sublinhado, um estilo grandíoco e corrente, porque as vossas águas Febo ordene, que não tenham inveja as de Hipocrate. Dai-me uma fúria grande, sonorosa, e não de agresta vena ou frauta ruda, mas de tuba canora belicosa,
que o peito acende e a cor ao gesto muda. Dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa que Marte tanto ajuda, que se espalhe e se cante no universo, se tão sublinho o preço cabe em verso. Quero começar por agradecer à Escola Secundária de Camões e ao professor João Jaime, à professora Ângela, o convite para participar neste evento muito especial. É especial porque eu tenho uma consideração elevada desta escola, que eu acho que está a fazer um trabalho excepcional. Não é a minha primeira colaboração com a escola, nesse sentido também sou repetente, mas espero que não seja a última. Acabamos de ouvir a invocação e sabemos que estamos plenamente em território épico. Tem, como todos os épicos, uma estrutura circular, partida e regresso, que corresponde perfeitamente às explorações portuguesas. É, contudo, um subgénero do épico. É um épico nacional e é um épico tardio. Épico nacional quer dizer que está a procurar a definir a identidade de uma nação. Algo que o épico clássico não tinha da mesma forma. E como o épico tardio dá início a um jogo de distanciamento e aproximação face ao épico clássico, que nós também acabamos de ouvir na Estância 3. Há um outro jogo que tomamos consciência aqui, que é um jogo de estafetas e empréstimos. Ou seja, posso perguntar quem é o herói dos Lusíadas? E vão dizer, o herói é o povo português. É o povo português, não é? É o povo português, os filhos de Lusos. E este, é por isso que eu digo que é um jogo de estafetas, porque o povo português vai conhecendo várias encarnações, não é? Vasco da Gama, mas também o próprio Camões e todos os heróis dos episódios que vamos ouvindo. E qual é o papel das Tágides? O narrador pede às Tágides o empréstimo das qualidades do rio Tejo, qualidades de um rio de fluir, tal como um discurso poético deve fluir. E também esta passagem marca uma demonstração de grande humildade por parte de Camões, que diz apenas receber inspiração por parte das Tágides para relatar e enobrece os feitos dos portugueses. Há um outro jogo de distanciamento e aproximação, que é o mérito, que é este, o mérito de quem canta o poema, é apenas um reflexo do mérito de quem realizou os feitos históricos narrados. E aqui vemos uma oposição vacilante que perpassa todo o poema, a oscilação entre o homem que age e o homem que escreve. E porquê esta vacilação? Porque a escrita é também um feito. E porque feitos soltos, sem enquadramento narrativo, sem memória, não conseguem formar a identidade de uma nação. Ó glória de mandar, ó vã cobiça desta vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça como a aura popular que honra se chama, que castigo tamanho e que justiça fazes no peito vão que muito te ama, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades nele experimentas. Dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios, sagaz consumidora conhecida, de fazendas, de reinos e de impérios, chamam-te ilustre, chamam-te subida, sendo digna de infames vitupérios, chamam-te fama e glória soberana, nomes com quem se o povo néscio engana.
A que novos desastres determinas levar estes reinos e esta gente? Que perigos, que mortes lhes destinas debaixo de algum nome preeminente? Que promessas de reinos e de minas, de ouro, que lhe farás tão facilmente? Que famas lhe prometerás? Que histórias, que triunfos, que palmas, que vitórias! Mas, ó tu, geração daquele insano, cujo pecado e desobediência, não somente do reino soberano, te pôs neste desterro e triste ausência, mas ainda de outro estado, mais que humano, da quieta e da simples inocência, idade de ouro, tanto te privou, que de na de ferro e de armas te deitou. Já que nesta gostosa vaidade, tanto elevas a leve fantasia, já que à bruta crueza e feridade puseste nome, esforço e valentia, já que prezas em tanta quantidade o desprezo da vida, que devia de ser sempre estimada, pois que já temeu tanto perdê-la, quem a dá? Não tens junto contigo o ismaelita, com quem sempre terás guerras sobejas? Não segue ele do Arábio a lei maldita, se tu pela de Cristo só pelejas? Não tem cidades mil, terra infinita, se terras e riqueza mais desejas? Não é eu por armas esforçado, se queres por vitórias ser louvado? Deixas criar às portas o inimigo, por ires buscar o outro de tão longe, por quem se despovoa o reino antigo, se enfraqueça e se vá deitando a longe. Buscas o incerto e incógnito perigo, porque a fama te exalte e te lisonje, chamando-te Senhor com larga acópia, da Índia, Pérsia, Arábia e Etiópia. O maldito primeiro que, no mundo, nas ondas vela pôs em seco lenho, digno da eterna pena do profundo, se é justa a lei que sigo e tenho, nunca juízo algum, alto e profundo, nem cítara sonora ou vivo engenho, te dê por isso fama nem memória, mas contigo se acabe o nome e glória. Trouxe o filho de Japto do céu, o fogo que juntou ao peito humano, fogo que o mundo em armas acendeu, em mortes, em desonras, grande engano. Quanto melhor nos fora, prometeu, e quando pera o mundo menos dano, que a tua estátua ilustre não tivera, fogo de altos desejos que o movera. Não prometera o moço miserando, o carro alto de pai, nem o ar vazio, o grande arquitetor, com o filho, dando um nome ao mar, e o outro, fama ao rio. Nenhuma consentimento alto e nefando, por fogo, ferro, água, calma e frio. Deixem tentando a humana geração, mísera sorte, estranha condição. Acabamos de ouvir o famoso discurso do Velho do Restelo e começo por apontar uma discrepância entre a qualidade deste discurso e a expressão idiomática que conhecemos. Ele ou ela é um velho do restelo. A expressão idiomática é quê? Qual é a diferença? O que é que significa essa expressão? Alguém me pode ajudar? Quando nós dizemos isso de alguém, ainda se usa, certo? Pronto. A minha leitura é não sejas tão negativo. É um pouco assim. Ou quer me corrigir. Mas este discurso é muito mais do que uma expressão da negatividade. É uma crítica contundente à empresa portuguesa, que é, por sua vez, isto é o que é fascinante, uma crítica da própria empresa de Camões. A inclusão deste discurso na obra é um sinal da sua modernidade, uma vez que revela a capacidade de incluir dentro de si elementos ou argumentos discordantes do propósito principal. E a inclusão de múltiplas perspectivas dentro da obra abre caminho para diversas possibilidades de leitura, algo que o professor João Jaime sublinhou no seu discurso de abertura.
cada discurso, ou cada leitura construída a partir de um eixo focal, e isto explica a proliferação de leituras de obra tão diversas. E há duas leituras, digamos, institucionais que podemos referir aqui. Uma é a justificação da empreitada colonial, e há muito na obra que encontra justificação para essa leitura, mas também há elementos na obra que contestam essa mesma empreitada, e o discurso do Velho de Restelo é um deles. Se pudéssemos destacar o Velho de Restelo da obra e trazê-lo para os nossos dias, qual seria o alvo da sua ira? Ou da sua desconfiança? Algumas ideias? O que é que o Velho de Restelo decidiria criticar hoje em dia? Quão doce é o louvor e a justa glória dos próprios feitos, quando são suados. Qualquer nobre trabalha que em memória vença ou igual os grandes já passados. As invejas da ilustre e alheia história fazem 1000 vezes feitos sublimados. Quem valerosas obras exercita, louvor alheio muito o esperta e incita. Não tinha tanto os feitos gloriosos daqueles Alexandre na peleja, quanto de quem o canta os numerosos versos, isso só louva, isso deseja. Os troféus de Milcíades, famosos, Temístocles, despertam só de inveja, e diz que nada tanto deleitava como a voz que seus feitos celebrava. Trabalha por mostrar Vasco da Gama que essas navegações que o mundo canta não merecem tamanha glória e fama como a sua, que o céu e a terra espanta. Sim, mas aquele herói que estima e ama, com dons, mercês, favores e honra tanta, a lira mantuana faz que sou, Enéas, e a romana glória vou. Dá à terra lusitana Cipiões, Césares, Alexandros e dá Augustos, mas não lhe dá, contudo, aqueles dons cuja falta os faz duros e robustos. Otávio, entre as maiores opressões, compunha versos doutos e venustos. Não dirá Fúvia certo que é mentira, quando a deixava António por Gláfira. Vai César subjugando toda a França, e as armas não lhe impedem a ciência, mas numa mão a pena e noutra a lança, igualava de Cícero a eloquência. O que de Cipião se sabe e alcança, e nas comédias grandes a experiencia, lia Alexandre Homero, de maneira que sempre lhe sabe à cabeceira. Enfim, não houve forte capitão, que não fosse também dote e ciente da lácia grega ou bárbara nação, senão da portuguesa tão somente. Sem vergonha eu não digo, que a razão de algum não ser por verso excelente, e não se ver prezado o verso e rima, por quem não sabe a arte, não na estima. Por isso, e não por falta de natura, não há também Virgílios nem Homeros, nem haverá, se este costume dura, Pios e Enéas nem aqueles feros. Mas o pior de tudo é que a aventura tão ásperos os fez, e tão austeros, tão rudes e de engenho tão remisso, que a muitos lhe dá pouco ou nada disso. As musas agradeçam ao nosso Gama o muito amor da pátria, que as obriga a dar aos seus na lira nome e fama de toda a ilustre e bélica fadiga. Que ele, nem que nas tribos seu se chama, Calíope não tem por tão amiga, nem as filhas do Tejo, que deixassem estelas de Orfino e que o cantassem. Porque o amor fraterno e por gosto de dar a todo o lusitano feito seu louvor, é somente o pressuposto da estágio de gentis e seu respeito. Porém não deixa enfim de ter disposto ninguém às grandes obras sempre o peito, que por esta, ou por outra qualquer via, não perderá seu preço e sua valia. Esta passagem é uma reflexão sobre a dignidade da arte e da literatura, e os primeiros 4 versos oferecem um perfeito equilíbrio entre a celebração dos feitos heroicos e a celebração da própria celebração. Isto é, de tentar convencer, e neste caso convencer o rei, de que a obra que Camões produz faz jus à exploração, às conquistas portuguesas.
Camões aqui surge como equilibrista. Por um lado, o narrador é um mero veículo das tágites, como já vimos. Por outro lado, a narração, o soar dos feitos, é o necessário complemento dos feitos em si. Devemos pensar em dois propósitos aqui. Um, é claro, convencer o rei a apoiar a publicação da obra e, como sabemos, Camões irá receber uma pequena pensão do rei pela obra que produz. Mas também, como disse, este é um épico nacional e, portanto, a obra é a construção da identidade nacional. E, portanto, também é um feito que não fica aquém dos feitos heroicos narrados. Nas naus estar se deixa vagaroso até ver o que o tempo lhe descobre, que não se fia já do cobiçoso, regedor, corrompido e pouco nobre. Veja então o juízo curioso, quanto ao rico, assim como no pobre, pode o vil interesse e sede imiga do dinheiro que a tudo nos obriga. Apolidoro mata o rei Triício só por ficar senhor do grão tesouro. Entra pelo fortíssimo edifício com a filha de Acriso a chuva de ouro. Pode tanto entarpeia avar vício que a troco de um tal luzente e louro entrega aos inimigos a alta torre, do qual quase afogada em pago morre. Este vil munidas fortalezas faz tredouros e falsos os amigos. Este a mais nobres faz fazer vilezas e entrega capitães aos inimigos. Este corrompe virginais purezas sem temer de honra ou fama alguns perigos. Este deprava às vezes as ciências, os juízos cegando e as consciências. Este interpreta mais que sutilmente os textos. Este faz e desfaz leis. Este causa os perjúrios entre a gente e 1000 vezes tiranos torna-os reis. Este, os que só a Deus omnipotente se dedicam, 1000 vezes ouvireis que corrompe este encantador e ilude, mas não sem cor, contudo, de virtude. Uma reflexão sobre o ouro, claro. E nisto, Camões nos diz, os ricos e os pobres são iguais na sua subjugação. O ouro é reduzido às suas qualidades físicas, de um metal luzente e louro, e a nobres faz fazer vilezas. Pois há dois exemplos que eu acho que são interessantes com a nossa perspectiva, ou para a nossa perspectiva. Uma é, este deprava às vezes as ciências, e hoje em dia podemos pensar na forma como a exploração científica está subjugada ao financiamento. E se calhar que é mais difícil, quando Camões diz, este interpreta, este sendo o ouro, este interpreta mais que sutilmente os textos. Eu acho que Camões não está a pensar na interpretação literária, porque posso dizer que não há muito ouro nesse ofício. Mas que tipo de interpretação estará Camões a contemplar aqui? Alguma ideia? Há duas possibilidades, porque mais à frente ele diz, Camões fala sobre a deturpação das leis, portanto podemos pensar que estamos a falar de interpretação jurídica, não é? Mas eu acho que há uma outra esfera de interpretação mais importante aos dias de Camões.
há um livro muito importante ao rei e à organização social de Portugal na altura, a Bíblia. Alguém pensou nisso? Interpretação teológica. E é muito interessante notar como Camões inscreve uma crítica à interpretação teológica na própria estrutura dos Lusíadas. Então aqui, Camões oferece um sermão moral que é dirigido a todos, mas especificamente ao rei. E vai retomar este sermão no último canto dos Lusíadas. Bem vês as lusitânicas fadigas, que eu já de muito longe favoreço, porque das parcas sei, minhas amigas, que me hão de venerar e terem preço. E porque tanto imitam as antigas obras de meus romanos, que ofereço a lhe dar tanta ajuda, enquanto posso, a quanto se estender o poder nosso. E porque das insídias do odioso Baco foram na Índia molestados, e das injúrias sós do mar ondoso, puderam mais ser mortos que cansados, no mesmo mar, que sempre temeroso lhe foi, quero que sejam repousados, tomando aquele prémio e doce glória do trabalho que faz clara a memória. E para isso queria que, feridas as filhas de Nereu no ponto fundo, do amor dos lusitanos incendidas, que vêm de descobrir o novo mundo, todas numa ilha juntas e subidas. Ilha que nas entranhas do profundo oceano terei aparelhada, de dons, de flora e zéfiro adornada. Ali, com 1000 refrescos e manjares, com vinhos odoríferos e rosas, em cristalinos passos singulares, formosos leitos e elas mais formosas, enfim, com 1000 deleites não vulgares, os esperem as ninfas amorosas de amor feridas, para lhe entregarem quanto delas os olhos cobiçarem. Quero que haja no reino neptunino, onde eu nasci, progenie forte e bela, e tome exemplo o mundo vil, malino, que contra a tua potência se rebela, porque entendam que muro adamantino nem triste hipocrisia vale contra ela. Mal haverá na terra quem se guarde, se teu fogo imortal nas águas arde. Este não é o canto 10º, mas o canto 9º, como todos já devem ter percebido. Eu acho que podemos destacar, tal como fizemos com a voz do Veio do Restelo, devemos destacar esta voz. Porque esta é uma voz que sai do propósito principal dos Lusíadas. É uma voz, no fundo, que justifica, é a voz de Vênus, que justifica a inação, recordando a ilha de Calipso na Odisseia. E quais são os argumentos de Vênus? Eu vou ajudar os portugueses, vou dar o merecido descanso, porque fazem lembrar os romanos, porque o Baco foi injusto e injurioso para com eles, porque deveriam ser premiados pelas suas conquistas, e aqui a ideia de merecer um prémio é uma mensagem subliminar que Camões quer passar ao rei, e porque, este é o último principal, porque seria muito bom cruzar os portugueses com as suas ninfas, pois a sua prógene manterá o fogo imortal dos portugueses nas águas neptuninas. Ou seja, Camões constrói um paradoxo muito interessante, que é como conciliar fogo e água, cruzando os portugueses com as ninfas da Vênus. Deixei
uma ideia, um convite para pensar sobre qual seria o argumento, o alvo do Veio de Restelo hoje em dia. Outro convite é qual será a voz de Vênus hoje em dia. A voz que nos diz: ai, não se esforcem, não trabalhem, já trabalharam tanto, descansem, não façam mais. Vamos agora para o canto 10º. E este canto marca o regresso dos navegantes a Portugal e também o reconhecimento por parte do narrador de que o seu canto não encontrará ouvintes à altura. E este reconhecimento surge porque, em primeiro lugar, como registro do desalento de Camões, facto histórico, e por outro lado, tem uma dimensão performativa, isto na medida em que constitui uma exortação ao rei para alterar a situação. E o rei deverá alterar a situação fazendo duas coisas. A primeira é lutar contra o poder corrosivo da riqueza em geral. E a segunda é promover a divulgação dos feitos dos portugueses, premiando, se a sua majestade assim o entender, o humilde escrivão que transformou tais feitos em verso rimado. Esta é uma jogada arriscada. Camões está a dizer: a situação não está bem, há riscos por todo lado, mas também responde de forma genial ao atribuir ao rei a capacidade e a sabedoria suficientes para intervir e imortalizar os feitos portugueses. Até aqui, portugueses, concedido-vos é saberdes os futuros feitos que, pelo mar que já deixais sabido, virão fazer barões de fortes peitos. Agora, pois que tendes aprendido trabalhos que vos façam ser aceitos, as eternas esposas e formosas que coroas vos tecem gloriosas, podei-vos embarcar, que tendes vento e mar tranquilo para a pátria amada. Assim lhe disse, e logo o movimento fazem da ilha alegre e namorada. Levam refresco e nobre mantimento, levam a companhia desejada das ninfas, que hão de ter eternamente, por mais tempo que o sol o mundo aquente. Assim foram cortando o mar sereno, com vento sempre manso e nunca irado, até que houveram vista do terreno em que nasceram, sempre desejado. Entraram pela foz do Tejo ameno, e à sua pátria e rei temido e amado o prémio e glória dão porque mandou, e com títulos novos se ilustrou. Não mais, musa, não mais, que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não no dá a pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. E não sei por que influxo do destino não tem um ledo orgulho e geral gosto, que os ânimos levanta de contínuo a ter para trabalhos ledo o rosto. Por isso vós, ó Rei, que por divino conselho estais no régio sólio posto, olhai que sois e vede as outras gentes, senhor só de vassalos excelentes. Olhai que ledos vão por várias vias, quais rompentes leões e bravos touros, dando os corpos a fomes e vigias, a ferro, a fogo, a setas e pelouros, a quentes regiões, a plagas frias, a golpes de idolatras e de mouros, a perigos incógnitos do mundo, a naufrágios, a peixes, ao profundo. Por vos servir, a tudo aparelhados, de vós tão longe, sempre obedientes, a quaisquer vossos ásperos mandados, sem dar resposta,
prontos e contentes, só com saber que são de vós olhados, demónios infernais, negros e ardentes, cometerão convosco, e não duvido que vencedor vos façam, não vencido. Favorecei-os logo, e alegrai-os com a presença e lê da humanidade. De rigorosas leis, desalivai-os, que assim se abre o caminho à santidade. Os mais experimentados, levantai-os, se com a experiência têm bondade para vosso conselho, pois que sabem o como, o quando e onde as coisas cabem. Todos favoreceiem seus ofícios, segundo têm das vidas o talento. Tenham religiosos exercícios de rogarem, por vosso regimento, com jejuns, disciplina, pelos vícios comuns. Toda a ambição terão por vento, que o bom religioso verdadeiro glória vã não pretende, nem dinheiro. Os cavaleiros tendem muita estima, pois com seu sangue intrépido e fervente estendem não somente a lei de cima, mas ainda vosso império preeminente. Pois aqueles que a tão remoto clima vos vão servir, com passo diligente, 2 inimigos vencem. Uns, os vivos, e o que é mais, os trabalhos excessivos. Fazei, Senhor, que nunca os admirados alemães, galos, ítalos e ingleses possam dizer que são paramandados mais que para mandar os portugueses. Tomai conselho só de experimentados, que viram largos anos, largos meses, que posto que em cientes muito cabe, mais em particular o esperto sabe. De Formião, filósofo elegante, vereis como Aníbal escarnecia, quando das artes bélicas, diante dele, com larga voz tratava e lia. A disciplina militar prestante não se aprende, senhor, na fantasia, sonhando, imaginando ou estudando, senão vendo, tratando e pelejando. Mas eu, que falo, humilde, baixo e rudo, de voz não conhecido nem sonhado, da boca dos pequenos sei, contudo, que o louvor sai às vezes acabado. Não me falta na vida honesto estudo, com longa experiência misturado, nem engenho, que aqui vereis presente. Coisas que juntas se acham raramente. Para servir-vos, braço às armas feito. Para cantar-vos, mente às musas dada. Só me falece ser a voz aceito de quem virtude deve ser prezada. Se isto o céu concede, e o vosso peito dina a empresa tomar de ser cantada, como apressagamente vaticina, olhando a vossa inclinação divina, ou fazendo que, mais que a de Medusa, a vista vossa tema o monte Atlante, ou rompendo nos campos de Ampelusa os muros de Marrocos e Trodante. A minha já estimada e leda musa, fico que em todo o mundo de vós cante, de sorte que Alexandre em vós se veja, sem a dita de Aquiles ter inveja. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas
das qualidades. E se todo o mundo é composto de mudança, troquemos as voltas que ainda o dia é uma criança.